Bom dia, boa tarde, galera do meu canal. Mais uma videoaula aqui de filosofia, de história aqui e de teologia. Vamos falar desse cara aqui, Martinho Lutero. Vamos falar da sua vida, da sua época e do seu legado para a história. Quem foi Martinho Lutero? O que ele fez? Esse livro é muito bom. Quem quiser interessar de ver, eu indico esse livro, né? Esse livro aqui, a história mostrada, mostra Martinho Lutero como uma figura central da reforma protestante. Suas 95 teses, a fixação na porta da igreja do castelo de Wittenberg, foram de vital importância para o processo de separação da Igreja Católica Romana e para o mundo ocidental ser o que é hoje. Então é muito bom esse livro, mas vamos ficar aqui também com alguns relatos da história de Martinho Lutero. Primeiro Martinho Lutero, né? Vida, obra e legado, né? Ele foi um monge augustiniano, né? Ele foi um monge augustiniano. Foi um teólogo germânico. Como nós vimos aí, ele foi o centro da reforma protestante. Não tem como a gente falar de Martinho Lutero sem falar e sem mencionar o centro da reforma protestante, sem mencionar Martinho Lutero. As suas principais obras foi a 95 teses, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, a Liberdade de um Cristão, suas obras, né? Também a gente tem que entrar dentro da contextualização da época, da Idade Média, para o presente e para o pós-futuro, que foi o Renascimento, o Humanismo e o Iluminismo. Nós tem que ver a função de Martinho Lutero nas suas principais solas, as 5, né, que é chamado somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a glória a Deus, né? A participação. E dá um exemplo aqui, ó. Em 1500 era Cristóvão Colombo estava descobrindo a América. Eu gosto de mencionar isso para a gente ver. Em 1517, Martinho Lutero estava pregando a 95 teses na igreja de Wittenberg, né? Então, ou seja, em 1530, o Brasil estava sendo descoberto ou invadido, né? Para algum historiador, como queira citar. Que eu quero dizer assim, a gente tem que saber o que realmente estava acontecendo na Europa. A Europa, ela estava sendo difundida por várias questões sociais, questões econômicas, como eu falei aqui, o Renascimento, né, o Renascimento cultural, a mudança do pensamento, o Iluminismo, as ideias que foram difundidas, o humanismo, a burguesia capitalista, né, onde muitos acreditam que o capitalismo já surgiu no movimento mercantilismo, no movimento feudal, mas o auge do capitalismo foi, sem dúvida, na reforma protestante, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Então a república, o Estado e o país, porque não tinha essa visão de país, né? A Alemanha era chamada de o Sacro
Império Germânico Romano, não tinha esse negócio de Estado, de país. Também foi através de Martinho Lutero, com as suas ideias, que veio o Estado laico. Nós temos que ver isso. O novo mundo, como eu falei, o novo mundo, a descoberta do novo mundo, o mercantilismo, a guerra dos 30 anos, né, as guerras religiosas que teve, a reforma protestante, as obras literárias, João Calvino, Armínio, igreja anglicana, teologia, igreja católica, contra-reforma, 95 teses, Martinho Lutero e suas solas, né? Somente a escritura, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça, somente a glória a Deus. A contextualização, como eu falei, não tem como a gente falar do movimento do movimento protestante sem entender a contextualização, né? A razão foi fundamental, principalmente o Martinho Lutero nas suas 95 teses, quando ele foi feito parte com o Papa Leão X, para ele se retratar, ele jogou o que? Jogou a razão. Ele jogou a razão para o Papa Leão X. Ele diz: eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso ir contra a minha consciência, contra os meus pensamentos, contra as minhas ideias, do que se trata a escritura sagrada. Então foi Martinho Lutero que jogou que qualquer ser humano, qualquer pessoa, e quem for contra, está indo contra o pensamento de Martinho Lutero. Hoje muitos protestantes não entendem isso, não têm essa visão, e por algum motivo não quer. Martinho Lutero, ele é a favor de qualquer cidadão, qualquer pessoa, por conta própria, ele meditar na palavra de Deus e ter a sua fundamentação da sua fé. O racionalismo, a Idade Média, São Agostinho, que o Martinho Lutero pegou muitas ideias e ele era de São Agostinho, São Tomás de Aquino, as 95 teses, as revoltas camponesas. Então a gente tem que entender também, quando for falar de Martinho Lutero, as revoltas camponesas, muita guerra, muita morte. Por causa das suas ideias de liberdade, os camponeses se acharam no direito de lutar pela sua liberdade. As ideias de liberdade de Martinho Lutero deu a entender as ideias dos camponeses. Primeira coisa, Cristo, a fé cristã é contra qualquer tipo de violência. A fé cristã é contra qualquer tipo de violência. Mas não significa dizer que eu posso deixar um estado, uma indústria, um país, um município, me maltratar. Então eu não posso reagir com violência, mas eu posso dar minha opinião e ser contra a qualquer ideia. Então o erro das revoltas camponesas que eles pegaram foi ele agir com violência. Mas se ele tivesse pegado as ideias de Gandhi na Índia, foi o que Gandhi fez para oprimir os próprios ingleses, simplesmente cruzaram os braços. Então, ou seja, Cristo é contra qualquer tipo de violência. Então tem os anabatistas também, que foram um grupo protestante que foram mortos, massacrados por protestantes. Isso daqui que a gente tem que entender. Muitos protestantes são contra em dizer isso, mas teve aquisição e tortura tanto da igreja católica como da igreja protestante. A tolerância religiosa foi grande nesse período. Então não foi só a igreja católica, não. Isso daí é conversa para boi dormir. Então, ou seja, quem não tem conhecimento histórico é morto. Ele não entende. Então a revolta anabatista mostra, porque os anabatistas, ele era a favor do rebatismo, e essa coisa revoltou muito o João Calvino, essas pessoas, Armínio, essas pessoas, e teve
as doutrinas luteranas, a salvação pela fé. Martim Lutero, ele é um cara que ele admirava tanto esse jargão, só o justo viverá somente da fé, que ele foi contra o livro de Esté. Ele contra no sentido de abolir mesmo o livro de Esté, viu? Ele não queria o livro de Esté. O livro de Esté, o livro de Tiago e o Apocalipse. E ele acredita, mais ou menos, não ele é dito dessa forma, como a teologia da chave hermenêutica. Quem entender a teologia da chave hermenêutica é visto pelo pastor ou referendo Caio Fábio, que muitas pessoas criticam, não crê como o Caio Fábio crê. Eu admiro muito o Caio Fábio, eu creio que ele está no evangélico verdadeiro de Cristo. Essa é a minha declaração. Mas o Martim Lutero também, ele acreditava da mesma forma da teologia como Jesus o centro da chave hermenêutica. Então muitas pessoas lêem a Bíblia para entender Cristo. E para a chave hermenêutica é o contrário. É a partir de Cristo que nós podemos entender a Escritura Sagrada. Então, a partir de Cristo, a partir do evangélico, a partir do Novo Testamento, a partir das cartas paulinas, a partir dessa construção, desse fundamentalismo de doutrinas ou pensamentos de vida, de como o cristão deve se comportar, a partir de Cristo, que nós podemos entender a Sagrada Escritura Sagrada. Também tem o João Calvino, as ideias da predestinação, que eu também creio nas ideias da predestinação. Os puritanos, é muito bom ter um livro aqui, ó, dos puritanos. É muito bom nós tentar entender a teologia puritana. Esse livro aqui é muito bom. Tem tudo, você pode ver, tentar entender esse livro puritano. A religião anglicana também, né? A religião anglicana, a Contra-Reforma, o Concílio de Trento e a Companhia de Jesus. Tudo isso aqui foi um contexto histórico que aconteceu. Então, Martim Lutero, o renascimento cultural e o humanismo. As ideias grego-romanas voltou, porque esse pensamento teológico reformista, esse pensamento do Estado laico que foi fundado. Então, se você vê hoje muitos pastores ou muitas pessoas criticando o Estado laico, ele está indo contra o desenvolvimento protestante. Porque o desenvolvimento protestante não é um desenvolvimento direitista, é errado. O desenvolvimento protestante é um desenvolvimento progressista. É um desenvolvimento revolucionário, progressista. Então, as ideias protestantes deu origem ao Estado laico. Estado laico. Então deu as ideias do Estado laico, a exaltação da personalidade, como a pessoa se comporta, como a pessoa se vê como pessoa, como fazer parte do meio da natureza, como ela se coloca como mudança. Então, ou seja, como o ser humano sim pode modificar, pode transformar, pode mexer, pode fazer tanto coisa positiva quanto coisas negativas. O otimismo, o individualismo, quando a pessoa se percebe como ser pensante, como René Descartes, penso logo existo, né? Para a fé cristã, pessoas vão querer contrapor, vai dizer eu creio logo existo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou é a mesma coisa. O antropocentrismo, que foi as ideias colocadas de o homem estar no centro
das coisas, desse mesmo pensamento vem à tona, de que o heliocentrismo, de que Deus está no centro, que as ideias da Idade Média era de que a Terra era o centro do universo. E foi demonstrado por Copérnico, depois mais na frente por... fugiu o nome dele aqui agora, mas já que lembro. Por Copérnico e por Galileu, né? Que o centro do universo era o Sol, não do universo. Hoje está mostrando que nós tem galáxia, né? Várias galáxias. Então, o centralismo político, o renascimento, a definição, movimento intelectual, artístico e literário ocorrido na Europa, especialmente na Itália, é o movimento do século XV e XVI. Humanismo, classismo, o Estado laico, o absolutismo, educação, arte, ciência, tudo isso foi ocorrido em pouco tempo. O que eu quero dizer, foi uma transformação grande, revolução industrial, renascimento, transformação da Inglaterra, transformação da Alemanha, transformação da França. Tudo isso se deu também o burguês, o capitalismo, os mecenas. Sabe quem é um mecenas? Era uma espécie de pessoas que financiava as ideias artísticas, cultural do movimento renascentista, do renascimento, né? Então esses mecenas, eles era tipo uma pessoa que paga, né? Tipo uma propaganda que financiava. Também foi através de Martinho Lutero, da Reforma Protestante, desculpa aí, que vieram a educação pública, a separação do Estado laico e a educação pública, porque vieram também a invasão da imprensa e essa invenção da imprensa deu a possibilidade de publicar a Bíblia, e através disso a pessoa necessitava saber ler. Então na época só 10% da população sabia ler. Então a Reforma Protestante movimentou a cultura, a educação, a ciência, mudou o mundo de pensar. Então, a Contra-Reforma Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, a história da Igreja Católica, história dos Papas, Aquisição, Concílio de Trento, Jesuítas, o Firmus, a Missão, Brincando nos Campos do Senhor, os nomes dos santos, escolhas, tudo aqui, escolhas, escolas religiosas, catequese, né? Salvação pelas obras, salvação pela graça, salvação pelos méritos, obras selecionadas de Martinho Lutero, 97 sobre teologia escolástica. Foi um sermão que ele colocou sobre a escolástica, 95 sobre 95 tese a principal, a controvérsia de Weber, o sermão sobre a indulgência, sermão sobre as duas espécie de justiça. Então Martinho Lutero tinha esse negócio de justiça, como hoje, né? A pessoa fala Deus é amor, aí vem aqueles religiosos, muitos fanáticos, e diz, mas ele é justiça, ele não é só amor. O amor é tudo. Se você não entender que o amor é tudo, a base, a essência de Deus é amor, o amor subtém tudo. Então a justiça
ela só se torna justiça quando a pessoa tem amor, porque se a pessoa não tiver amor, a justiça vira vingança. Então nós temos que entender o que é justiça, e principalmente a justiça dos homens não tem nada a ver com a justiça de Deus, e as pessoas colocam Deus traduzido como a justiça dos homens. Está errado. Como é que diz? O julgamento final não tem nada a ver com o tribunal, como muitos colocam. O julgamento final não tem nada a ver com a justiça, com os méritos que nós pensamos. Nós podemos meditar, refletir, teologizar, pensar, argumentar, mas naquele dia só pertence ao Senhor. Outras obras do Martinho Lutero, Cativeiro Babilônico, é muito bom. Catecismo Maior e Menor, como eu já falei, e esse cativeiro babilônico quer dizer que é o cativeiro dentro da igreja. Então Martinho Lutero, ele dizia que vivia um cativeiro dentro da própria igreja, como muitas pessoas vivem hoje, um cativeiro dentro das suas denominações religiosas, confusas, e de pensamentos moralistas, legalistas. Então, meu amigo estudante, aqui é um livro teológico, é uma história teológica, mas também serve para o Enem, serve. Se você entender Martinho Lutero, entender sua contextualização, o pensamento reformista, você vai entender. Então, hoje, Martinho Lutero, eu cheguei assim hoje, muitas igrejas evangélicas da denominação, principalmente dos movimentos neopentecostalismo e do movimento pentecostalismo, tem que fazer uma reforma, necessita fazer uma reforma, porque eles não seguem mais a Cristo. Então é isso, por favor, se inscreva no meu canal François Veras, se inscreva por favor no meu canal no YouTube. Muitas aulas de história, teologia e matemática e de política vai ser dita nesse canal. Então desde já agradeço por tudo, dê o seu joinha, os seus comentários e fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus Cristo.